Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VGHF11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de papéis, ele é um fundo imobiliário do setor de recebíveis. Ele foi lançado em março de 2021, é um fundo de base R$10, Valora é a gestora, ele é mandato híbrido e ele atualmente está sendo negociado com uma altíssima liquidez, negociando em média 2.200.000 por dia. É um fundo para investidores em geral, ele tem nota 4 de 5 no site e ele faz parte do IFIX com 0,62%. E atualmente ele conta com mais de 72 milhões de cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado no seu valor justo. Contudo, né, para mim essa questão de valor justo aqui está um pouco defasada. No decurso do vídeo eu explico um pouco melhor sobre isso. Atualmente o patrimônio do fundo está em 664 milhões e o mercado está aceitando pagar 661 milhões. Então note, ele é um fundo de base 10, cuja cota atualmente está valendo 9,12. Mas esse fundo não vale só 9,12. Mas então por que essa diferença toda, Amu? Dentro do seu fundo, ele tem cotas de outros fundos e tem os seus ativos que estão sendo marcados a mercado. Ele tem ações e diversos outros ativos. Tudo isso influencia para esse valor de 9,12. Então esse fundo ele vale 9,60, 9,70 no mínimo. Então ao invés de ele estar sendo negociado no seu preço justo, na minha humilde opinião, ele está sendo negociado mais barato do que ele vale. Enfim, na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a 9,08. E tendo janeiro como referência, é um fundo que conta com mais de 225 mil cotistas. Aqui a gente vê a cotação do fundo, 9,08, mínima de 8,93, máxima de 10,54, tudo isso no último ano, né? Então a gente observa que atualmente o fundo está operando bem mais próximo das mínimas do que das máximas, e a gente observa que ele chegou a bater 10,54, né? Então vamos traçar aqui a linha dos R$10, que seria o VP teórico do fundo, apesar dele estar sendo marcado a R$9, tá? Pela marcação do fundo, ele estaria mais ou menos nessa linha. Então, olha a disparidade que dá. Eu vou considerar a linha de cima aqui, essa linha dos 10. Então, o que acontece? Quando esse fundo veio ao mercado lá em março de 2021, ele estava operando ali próximo do seu VP. Durante alguns meses depois, desde abril até mais ou menos o mês 7, esse fundo ficou orbitando ali a 9,60 na época, com bastante desconto. Inclusive, entre aspas, com boa oportunidade de entrada. Novamente o fundo volta a orbitar ali próximo dos R$10, passando um pouquinho disso, cai um pouco e volta. E aí, durante o início de 2022, até mais ou menos maio de 2022, momento em que a inflação deu uma boa disparada nesse período aqui, o fundo consegue ser negociado a faixa de mais ou menos 10,50 durante esse período. E de lá para cá, ele recua para ficar orbitando ali entre 9,70 e R$10, mas desde o final de 2022, o fundo veio nessa decrescente, e aí não é algo exclusivo desse fundo aqui. Até os fundos de papéis que antes não estavam sofrendo, começaram a sofrer. Então o fundo sai desse patamar de mais ou menos R$10 para 9,30. Depois, no dia 15 de dezembro, ele atinge a sua mínima histórica, batendo 8,93. Chegou a dar uma boa recuperada, mas na data que eu gravo o vídeo, ele está nessa faixa aí de 9,10, mais ou menos. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trouxe aqui algumas formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz e quer nos apoiar, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. São formas que é de graça e você ajuda demais o nosso trabalho. Comenta para nós se você conhece esse fundo imobiliário, você conhece a gestora, você sabe em que esse fundo investe, esse VGHF, o HF é de Hedge Fund, você sabe o que isso significa? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Nós temos 2 canais secundários que a gente está tentando monetizar. Inclusive, a gente tem um canal novo, a Mufi Infra, que vai falar só sobre fundos de infraestrutura. Se você quiser ajudar o nosso trabalho, considere nesses canais e se inscrever. Nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos nesses canais. Além do mais, os nossos outros canais estão presentes em outras plataformas. Considere nessas plataformas seguir e se inscrever, que ajuda demais. Então, o que você observa? Como eu mostrei lá atrás no gráfico, esse fundo começou entregando ali na faixa de 7, 8 centavos mais ou menos. Depois, ele já estava com seus ativos alocados. Ele começa a pegar tração e aí começa a entregar ali na faixa de 10, 12, 15 e até 18 centavos. Coincidentemente, nesse período aqui foi o momento que você viu lá no gráfico o fundo começando a disparar nas suas cotações. Depois, com o arrefecimento da inflação, ele sai de patamares de 16, 12 centavos, 9 centavos, né? Que é mais ou menos o que ele está orbitando atualmente.
E no último dividendo anunciado foi de 10 centavos. Como eu estou gravando esse vídeo com uma semana de antecedência, na data que eu gravei o vídeo, ele ainda não tinha anunciado para março. Isso aqui foi o último anúncio lá que ele pagou em fevereiro. E esse fundo já passou por 4 subscrições, sendo que a última subscrição dele foi entre maio e junho do ano passado. Aqui a gente consegue ver com exatidão as entregas do fundo, ó. 14 centavos, 13,14, 13, 12,12, 9,9, 10, 9,10. Dia 31 de janeiro, ele anunciou para o dia 7 de fevereiro, 10 centavos. Na época a cotação estava 9,16, o que indicava um yield de 1,09. No acumulado de 12 meses, esse fundo possui aí 15,53% de yield acumulado, o que é um yield muito bom na minha humilde opinião. Aqui nesse slide a gente vê que alguns institucionais têm posição no fundo, mas são posições pequenas. O Mana 11 detém ali 0,15% do fundo, o ITIP com mais 0,10%, o REC-X com mais 0,02% e o ALZM com apenas 10 cotas aqui do fundo. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo a respeito desse fundo imobiliário, eu trouxe agora formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz aqui, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Desde já agradeço a todos vocês que colaboram. Considere também tornar-se membro dos nossos canais. O canal Amufiagro e Amuinvest conta com o clube de membros a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que esse valor não vai apertar vocês, mas para o canal faz uma enorme diferença. Além de nos ajudar, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos. Novamente, esse vídeo está sendo gravado com uma semana de antecedência. Vocês têm preferência quando pedem um vídeo e também têm acesso ao Telegram do canal aí, que é fechado para membros. Por fim, eu tenho mais uma forma de apoio financeiro. Eu criei o e-book Introdução aos Fundos Imobiliários. É um e-book bem tranquilo, de fácil entendimento, com muita informação mesmo. E caso você queira nos ajudar, considere adquirir esse e-book. Até o final de fevereiro, com o cupom AMU20, você vai ter direito aí a 20% de desconto na compra desse e-book. Então considere presentear um amigo, um parente, alguém assim, tá? Mesmo que o e-book não seja do seu interesse. E para os membros, com um cupom exclusivo para membros, me chama lá no privado que eu dou esse cupom para vocês, tem um desconto ainda maior. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. A gestão vai falar o seguinte, que o fundo encerrou em janeiro de 2023, com a totalidade de seu patrimônio alocado em ativos alvos, distribuído em 92 diferentes ativos. Esse aqui, ó, para quem acompanha o canal sabe que eu sou cotista desse fundo, e esse é um dos principais pontos que me fazem ser cotista desse fundo. É a diversificação de ativos que esse fundo possui. Então ele é amplamente pulverizado nos ativos que ele investe, tá? O que de uma certa forma diminui bastante o risco que esse fundo corre. É um fundo que chegou a um patrimônio de 723 milhões, já cresceu bastante. E o fundo agora tem um total de 63 milhões em operações de compra e venda futura, que é a tal de compromissada. Ao custo de CDI mais 0,06, né? 0,6 de CDI. Então, uma taxa bem interessante dessa compromissada dele. Ele fala sobre as distribuições. Ele fala o seguinte: a distribuição de rendimentos do fundo referente a janeiro foi de 10 centavos. Isso, para o valor de cota, equivale a 3,3% aí do fundo. Ao longo dos últimos 12 meses, o fundo distribuiu aí 1,41, o que dá 16,2%, ou um IPCA mais quase 10, gente. Então o fundo distribuiu muito bem aí nos últimos 12 meses, é um ponto bem positivo. O aumento da volatilidade do mercado de crédito ao longo do mês de janeiro fez com que a gestão decidisse manter a posição de caixa do fundo para aproveitar oportunidades de investimentos a preços atrativos. Dessa forma, ao longo de janeiro, o fundo apenas fez alocações adicionais em projetos de equity residencial na cidade de São Paulo. Amu, o que é essa tal de equity? Equity ou também pode ser SPS. Aqui o fundo ele passa a ser sócio do empreendimento. E aí, caso esse empreendimento dê certo e faça vendas com lucro, o fundo recebe parte desse lucro proporcional aí. E ele fala que o fundo chegou aí, ó, 225 mil cotistas, né? E consegue ter uma liquidez altíssima na faixa de 2 milhões. Ele trouxe uma novidade aqui no relatório gerencial falando o seguinte, que a partir desse mês passaremos a incluir no relatório informações adicionais consolidadas sobre a carteira de CRIs, incluindo taxa média de aquisição, o cupom yield médio aí, ó, os consolidados por indexadores. Incluímos também uma análise de sensibilidade do yield bruto, de acordo com a variação do valor de mercado de cota. Essas tabelas são apresentadas na página 6 do relatório gerencial. Aqui a gente já está dentro do relatório e vê a carteira que o fundo possui. Cada página eu cortei ao meio para ficar melhor a visualização aqui, tá bom? Então aqui são todos os CRIs que ele possui, vai ter mais um pouquinho aqui embaixo. E um ponto que me chama a atenção é isso aqui, ó. Hoje, o CRI que o fundo possui maior exposição está representando 6,77%. Agora, cuidado, se você olhar somente para isso aqui, ó,
você pode ser levado a erro. Então não é só 6,77, como eu comecei a falar para vocês, para, entre aspas, induzi-los. Tá vendo aqui, Tecnisa? Se você continuar olhando aqui embaixo, ó, você vai ver outro Tecnisa aqui embaixo. Então o Tecnisa ele tem 6,77 mais 1,37, ou seja, tá dando pouco mais de 8% de exposição ao Tecnisa aí. Esse Mabu, que é um outro investimento, aqui ele tem 5,73. O que você vai fazer? Você vai ver se tem mais Mabus aqui, ó. Por quê? Por que eu falo isso? Porque aí a dívida que o fundo tem, a Tecnisa que está devendo para o fundo. E se ocorrer alguma inadimplência, algum problema, ele vai dar problema em todos. Ah, isso que você está falando não é verdade e tal. Então, olha, quando deu problema na Americanas, a Americanas deixou de pagar suas debêntures, a Americanas está deixando de pagar seus fundos imobiliários, a Americanas está deixando de pagar os seus credores. Quando dá problema numa instituição, num devedor, geralmente afeta tudo. Então, considere quando você olhar todos os devedores aí, duplicados aí, para que você não seja induzido a erro. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo aqui, Redduc? Ele tem 2 devedores desse Redduc. Então, ele tem 2,57 com mais 2,57, pouco mais de 5%. Então, em geral, a gente não vê nenhuma exposição do fundo, mesmo com essas duplicidades, extrapolando aí mais do que 8, 9%. Então, isso aqui para mim é um dos pontos mais positivos do fundo. Outra coisa que eu gosto, eu prefiro que o fundo, mesmo nesse momento atual, ele já seja diversificado em CDI e PCA. Esse fundo ele migrou bastante, ele começou a comprar bastante coisas em CDI, mas eu gosto que o fundo seja indexado também em PCA. Eu não gosto muito que o fundo seja dependente apenas do CDI, não. Virando a página aqui, a gente vê o resto dos devedores do fundo. Então a gente vê que aqui vai diminuindo as exposições cada vez menores, mas ainda assim, ó, Fashion Mall, ao invés de ser 0,72, é quase 1,5% do portfólio. Enfim, o fundo possui atualmente um total de CRIs de 68%, tá? E isso representa 453 milhões de seu portfólio. Além disso, o fundo investe. Essa ideia do fundo se chamar um hedge fund, esse HF dele aí, significa como se fossem esses novos que estão vindo com o nome de multi-estratégia. O fundo pode investir em diversos outros segmentos. Então, ó, ele pode investir também em FDICs. FDICs é quase que um CRI, tá? A estrutura, só que ele tem muito mais liberdade e por isso, geralmente, eles são mais arriscados. Então, o fundo tem hoje 6,64% do seu portfólio alocado em FDICs. O que é FDIC? É Fundo de Investimento de Direito Creditório. Você consegue observar aqui, ó, que alguns FDICs aqui, por exemplo, esse valor aqui, ele rendeu 2,83% em um único mês, ó. Então ele é bem agressivo, contudo o fundo tem um percentual bem pequenininho nele, né? Em continuidade aqui, a gente vê o resto da carteira do fundo. Novamente, está só metade da página. Então nessa página aqui, a gente vê a maioria dos FIIs que o fundo tem no seu portfólio. Então hoje o fundo que ele tem de maior exposição no seu portfólio é o Valora CRI Infra. Inclusive, como eu já disse, né, a gente vai começar a fazer vídeos sobre FII Infra. Na semana que esse vídeo aqui estiver saindo, já vai ter saído o primeiro vídeo de FII Infra aqui do canal Amufi Infra. Vai ser sobre o CPTI. Hoje o fundo, o ativo que ele está com maior exposição é esse Infra da própria gestora, com 4,10%. E aí os demais devedores aí na faixa de 3, 2, 1. Então assim, ele tem bastante pulverização também nos fundos imobiliários que ele possui. O restante da página a gente vê o resto dos FIIs que ele possui, um total de 184 milhões alocados em FIIs, o que representa 27% do portfólio aí. Ele também tem ações, então note, ó, ele tem FIIs, CRIs, FDICs, ações. O total que ele tem investido em ações é um percentual bem pequeno, ó, 24 milhões em ações, apenas 3,75% do seu portfólio. E a ação que ele tem maior exposição hoje é a ação aqui, essa Alço 11, ó, Alço 3, que é a Allianz Sonai, 2,16% do seu portfólio. Então, fundos imobiliários só podem investir em ações que sejam do setor imobiliário. Então, você vai ver que são ações de shoppings, ações de properties, que são de propriedades, mas tudo voltado para o mercado imobiliário. E, por fim, o fundo ainda tem exposição também nas tais de equities aqui, ó, SPS, Sociedades de Propósito Específico. É criada uma empresa única e exclusivamente para isso, e o fundo é sócio dessa sociedade específica que foi criado aí. Então, em SPS, o fundo tem hoje 2,41% do seu portfólio, o que equivale a 16 milhões aí do portfólio. E aí a gente vê que o total que o fundo tem investido é 108% aí, e aí parte disso aí é aquela alavancagem que ele está lá com as compromissadas dele. Aqui a gente vê a DRE do fundo, o fundo cobra de taxa 0,90 e mais 20% do QCD, IPCA mais a média do IMAB aí.
Essa parte de taxa cobrada para mim não é algo primordial, então eu não dou muita atenção para isso, porque eu gosto de olhar na prática. Então, em janeiro, eu gosto de ver o que as despesas do fundo representam frente às receitas. Em janeiro, então, o fundo receitou um total de 8.942.000. Desse valor, 8.400.000 advieram aí, ó, de proventos, juros, correção monetária. Então, o que ele recebeu? 6 milhões aí de CRIs, as debêntures que o fundo não tem, FDICs geraram para o fundo aí 500 mil, os FIIs geraram 1.700.000, as ações não tiveram renda nos últimos meses aí, a SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, está começando a trazer retorno para o fundo aí, gerou 164 mil aí. E mais, o fundo, além desse valor aqui, desses primeiros ativos, ele fez giro. O giro que ele fez na carteira gerou para ele um saldo positivo de 393 mil aí. E de onde que foi esse giro? Ações. Ele fez vendas de ações aí que gerou um lucro aí de 393 mil aí. E mais 79 mil de dinheiro parado em caixa. Esse foi o total que o fundo receitou aí. Então, quando soma esse, com esse valor e com esse, é o total que ele recebeu ali. As despesas do fundo, infelizmente, o fundo não faz um destrinchamento das despesas. Muito provavelmente, esse valor aqui que ele gastou de 1.800.000 não foi tudo aí para gestão. Mas como eles não fazem esse destrinchamento, a gente vai considerar que tudo aí foi para a gestora. Então é um ponto aí de atenção que eles deveriam ter, deles destrincharem e ver o quanto disso realmente foi para a gestão. Então vamos ver o que isso está representando aí, ó. Um 882, que eu vou arredondar para um 883 vezes 100, dividido por 8.942. Então a gente vê que em janeiro, as despesas do fundo deram um salto gigantesco para 21,05%. Pode ser que em janeiro agora o fundo tenha cobrado performance aqui tenha incidido performance. Que a gente vê que deu um salto tanto em dezembro quanto em janeiro nas despesas do fundo. Em vista de novembro, por exemplo, as despesas aí, ó, quase que dobraram, né? Agora vamos ver no acumulado do ano para ver se realmente está careira essas taxas do fundo. Então, no acumulado dos últimos 12 meses, ele teve despesas de 8.800.000. Então, assim, vamos ver se essas despesas vão disparar para esse valor todo. Se for, é um ponto muito negativo do fundo aí. Eu gosto de ter esse ativo justamente porque as taxas não são muito careiras. Então, vamos lá. Ó, nos últimos 12 meses, 8.811 vezes 100, dividido por 95.364. Então, nos últimos 12 meses, as despesas caem para 9,23%. Então, vamos acompanhar agora nos próximos vídeos para ver se realmente está começando a ficar careiro ou se foram situações atípicas aí na cobrança dessas taxas. Aqui a gente vê a composição do portfólio do fundo. Então, a gente vê que o fundo tem 62%, como a gente já viu anteriormente, em CRIs, 6% em FDICs, 25% em FIIs, 3,4% em ações, 2,2% em SPS. E também o seu portfólio aqui, ele vai ter mais ou menos, tá? Hoje ele já está com 52% do seu portfólio indexado a CDI. Ele conseguiu girar bastante a carteira para chegar nesse indicador, né? nesse indexador de CDI. Ele tem 25% em IPCA, com apenas variação positiva. Ele tem mais 4% IPCA, variação positiva mais compensação. E ele tem mais 19% IPCA aí, que é livre. E a carteira do fundo funciona da seguinte forma. Hoje, 77% do seu portfólio está alocado na estratégia de renda, ou seja, aqui ele quer somente ganhar como se fosse dividendos mesmo. E 22,9% da carteira é para gerar valor, ou seja, para ganhar com giro, com vendas, né? Vendas com lucro. E aqui tem as subdivisões desses 77%. Desse valor, 62% que são os CRIs é para gerar renda, 10,8% dos fundos é para gerar renda, 3,6% dos FDICs é para gerar renda. Mas note que ele vai ter aqui, ó, FIIs para girar, ações para girar, FDICs para girar, SPS para girar, enfim. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Considere essas opções de apoio financeiro que eu trouxe para vocês. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix, considere tornar-se membro e considere adquirir o nosso e-book aí com o cupom AMU20, 20% de desconto. Muito obrigado a todos vocês que colaboram e que apoiam financeiramente o nosso trabalho. E nesse vídeo aqui,
Tem mais formas de apoio gratuito. Considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso são formas que você ajuda muito o nosso trabalho. Comenta para nós aí se você já conhecia o VGHF, você tem cotas dele no seu portfólio, você acha que ele é muito arriscado, você acha que ele é um fundo seguro, você gosta da gestora. Comenta para nós aí que o seu comentário ajuda muito no crescimento do nosso trabalho aí. Considere nesses canais secundários, a Mufi Infra, Mudicas. Considere nesses canais e se inscrever, que isso ajuda muito. A gente está tentando chegar a 1000 inscritos. Considere também nas outras plataformas que a gente possui, seguir, se inscrever, comentar, porque ajuda demais o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui. Ao final do vídeo, eu vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo imobiliário. Novamente, eu gostaria de agradecê-los imensamente e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!